Entramos na última semana. Vamos ver como tá? A textura, que legal. Caixinha de correio. Olha aqui, ó. As três da frente já estão alugadas. Essa aqui a gente anunciou, já tem 2 pessoas vendo hoje. Essa aqui, que é maior, a gente vai anunciar, mas quem está vindo ver aquela ali, já estou mostrando essa também, que a gente vai alugar do jeito que está aqui. Essa mesinha tem que colocar um tampo, né? E ela vai para o fundo. Vamos ver a do fundo. Porque a do fundo a gente vai alugar mobiliário. Mas ainda não compramos praticamente nada. E como o pintor terminou de pintar agora aqui essa semana, o material dele está todo aqui ainda. Deixei aqui porque a gente vai mobiliar, talvez pode acontecer de esbarrar, sujar alguma coisa. Então vou deixar uma lata, tem balde vazio já. Se tiver ainda material, eu vou deixar aqui. Tá entrando água aqui, né? Da chuva. Tá empoçando aqui dentro. A gente fez uma coberturazinha, ó, mas não tá adiantando muito. Então, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, a gente vai colocar uma calha ali, né? Que a água despeja toda aqui. Já ia colocar mesmo, mas vamos agilizar aí, porque não vai dar para alugar antes de fazer isso não. Precisa fazer para depois alugar. Pelo menos essas 2 aqui do fundo. Então tem que correr atrás disso essa semana. Bom, mas enfim, a parte mais difícil está feita. Mostrar o banheiro, né? O banheiro já estava pronto, já mostrei antes. Ele já colocou o chuveiro. Espelhinho. E é isso, muito feliz, cara. Nem acredito. Quase 2 anos de obra. Agora tá dando, finalmente. Dando tudo certo. É isso então. Abraço. Olá pessoal, chegamos a mais um final de obra, final de temporada, final de projeto. Todos os 6 MVPs cumpridos e tudo tinha que ser feito já foi feito. Só o que eu já tinha comentado, né? Essa obra tem um delay, então essa obra já terminou tem um certo tempo, mas logo em seguida ao vídeo que vocês viram aí, a gente conseguiu alugar todas as 6 kitnets. Então, todos os 6 MVPs, né, como a gente chama cada unidade durante o projeto, foram cumpridos com resultado mais ou menos esperado. Vou falar sobre isso daqui a pouco, fica por aí. Mas por onde eu quero começar? Eu vou começar falando, mostrando aqui a fachada como que ficou, né? Então aqui na frente era uma parede bem irregular, vocês chegaram a perceber, acredito. E a gente quis fazer uma cobertura aqui que ficasse ao mesmo tempo apresentável e ao mesmo tempo
rápido de fazer e ao mesmo tempo barato, né? Barato entre aspas, né? Então assim, se eu fosse fazer um grafiato, ia ficar muito caro. Então a gente usou um tipo de cobertura que chama textura. Então é um intermediário entre a tinta comum e o grafiato, né? Então ele não mistura, tem um produto, né, muito poroso igual o grafiato, então é como se fosse uma massa de tinta mais grossa e você passa e fica uma textura mesmo, né? E aí tampou muito bem aí toda irregularidade que a parede tinha, além de aguentar mais a umidade, pelo menos a umidade externa para dentro, né? A água da chuva, né? E, claro que a umidade que se vier do outro lado, de trás da parede, não vai adiantar, mas a gente já passou já faz um tempo e está perfeito, não teve que dar nenhuma manutenção até agora. Então a fachada aí vocês veem a diferença daquela kitnet que a gente fez aqui na frente, fora. Vou falar um pouco mais, retomar um pouco mais do geral da obra, né? Tive que colocar grade ali onde tem os medidores de luz, né, dos dois lados. Então vocês veem a seta verde ali mostrando a gradinha do lado direito onde tem 2 medidores e aqui do outro lado uma grade maior onde tem os 4 medidores, um medidor para cada unidade. A gente fez assim aí nesse projeto. Tá? Em relação aqui então comentar aqui das entradas, né? Então ali a gente tem na direita aí do vídeo aí, olhando de frente, né, o lado direito, a entrada individual da kitnet número 2 do projeto, né, que é individual aí, tem uma numeração própria, a kitnet do meio, que seria a número 1 no projeto, e as 4 do fundo. Ali aquele portão um pouco mais largo ali são as 4 do fundo, ali tem um espacinho para guardar a moto, por isso que a gente deixou esse portão um pouco mais largo aí nesse lugar aí, colocamos uma lixeira também, bem grande. E é isso, e o resto do projeto vocês já viram, tá? O projeto, então vamos falar um pouquinho do projeto. Lá no final eu vou falar do retorno, tá? Da parte financeira, deixar para o final. Vamos falar um pouquinho aqui do projeto por enquanto. Essa parte aí vermelha é a parte que foi aproveitada. É a laje que existia, é a parte que a gente conseguiu aproveitar disso. Qual que foi o grande problema aqui? Depois vocês vão ver que eu vou comentar isso no resultado financeiro, né? Qual que foi o grande problema? Eu tive que construir muita coisa. E eu fiz uma construção cara, que quando a gente começou aqui, não sei se vocês conhecem a arquiteta Jane, eu vou mostrar aqui um pedacinho de um pedacinho, pra vocês entenderem melhor o que eu estou falando, mostrar um pedacinho aqui do canal aqui, a que eu estou me referindo agora. Então esse aqui, ó, esse é o canal Reambientando do Seu Jeito, Arquitetura, da Jane. E o que ela chama de mini casa, né, que seria um mini loft, viralizou e eu caí nessa. Porque assim, não, é um projeto muito bom. O projeto da Jane é muito bom. Só que assim, ele é caro, né? Você fazer um pé direito dessa altura aí te exige praticamente o mesmo custo de você fazer um sobrado, né? Então, um sobrado não, fazer 2 unidades, né? É um sobrado, né? Dois pavimentos, 2 unidades independentes, é praticamente o mesmo custo. O que vai aí nessa kitnet aí, ou loft, ou como você quiser chamar, mini casa, a caixa d'água, encanamento, boa parte da parte elétrica,
é compartilhado. Então, assim, a laje piso é compartilhado. Então, quando a gente resolveu. Ó, só fechando aqui do canal da Jane, ó, 1,9 milhões de visualizações. 1,9 milhões de pessoas foram impactadas por esse projeto aí. Esse mini loft lá dentro é um loft de verdade, né? Então tem aquele pé direito lá atrás, é mais alto ainda, tem a janela. A gente não. Cara, é difícil a gente fazer um pé direito tão. Depois, quando começou a fazer, percebi que não era viável, porque ia ter que mexer em telhados diferentes, igual ela fez, aí isso encarece demais a obra. Porque a laje lá do meio, a laje da parte vermelha, a laje aqui da parte vermelha, ela já tinha uma certa altura. E a, e a gente foi construir essas partes que faltavam aqui no espaço azul e ali no espaço amarelo. Então, se eu levantasse demais, além de ter o custo todo de fazer um pé direito tão alto que mexe com uma fundação muito mais robusta, mexe com tudo, eu também teria que mexer no telhado, fazer águas diferentes, alturas diferentes lá do telhado, sabe? Não ia encaixar, não ia dar para fazer uma coisa só igual a gente fez. Então, assim, o que aconteceu? Num determinado momento, falei, ó, vamos fazer como tá. Eu quis fazer o loft, mas na parte do fundo eu até pensei em um primeiro momento fazer com toda essa altura aí da Jane, fazer um pouco mais alto, mas para eu não ter que mexer com o telhado, resolvi só encaixar a laje nova, que foi na parte azul, por cima da laje que já tinha da parte vermelha, para gastar menos, porque nesse momento eu já percebi que era furado esse negócio de fazer loft. Por que é furada esse negócio de fazer loft? Porque o que eu gastei ali na parte azul, o que eu gastei ali na parte amarela, dava para ter feito, quase que dava para ter feito mais 2 unidades em cima lá na parte azul, mais uma unidade em cima aqui na parte amarela. E aí ter 3 aluguéis a mais. Dava até para ter feito aí em cima da parte vermelha, mas a gente também não quis mexer aí, não quis ter que reforçar a estrutura, enfim. Também teria que. Aí seria um outro projeto geral de tudo, e assim. O grande aprendizado que ficou aqui dessa obra, para mim, nessa época aí, tá? Já faz um bom tempo, já não faço mais isso, já aprendi com esse erro, já caí na modinha da internet. Eu, eu mexo com aluguel desde 2002, mas essa mudança para kitnet, para casinha compacta, para mini casa, como a Jane chama, isso foi em 2000, final de 2016, começo de 2017 para cá, né? Já vai aí mais de 9 anos, né? Quase 10 anos. Mas mesmo assim ainda caí nessa modinha da internet. Fazer o quê? Tô aqui passando minha experiência para vocês. Se fizer sentido, né? Ouça o que eu tô falando. Bom, enfim, vamos continuar. Nesse momento a gente percebeu que já era uma grande furada, mas aí já estava né, com a construção da parte do fundo toda feita. Assim, a parte básica, né? Inclusive a laje. Então aí vieram fazer a parte aqui da frente ali, onde seria mais ou menos na parte amarela. E aproveitamos mesmo dessa casa a parte vermelha. Infelizmente, né? Por que também aconteceu isso? Porque estava muito barata essa casa. Muito, muito barato mesmo. Então, no final, o resultado, vocês vão ver que o resultado deu bom, porque a gente pagou muito barato. Porque senão
teria dado muito ruim ter que construir. Não é que dá ruim, né? Todo mundo faz isso. Vai lá, compra o terreno e constrói. Todo mundo assim. Outras pessoas que investem em kitnet, a maioria compra o terreno, vai lá e constrói. Aqui, mais uma vez, ficou comprovado para mim que essa é a pior escolha. Melhor escolha é... A parte que mais dá retorno aí é a parte vermelha, que é a parte antiga, que é a parte com a laje mais baixa, mas por incrível que pareça, se eu for pegar o custo, né, o que custou a parte vermelha, porque custou o resto, o retorno é muito maior do que onde eu tive que construir. Não sei se está ficando claro, depois que a coisa vocês colocam a pergunta, eu explico melhor, né, nos comentários aí. E aí, como é que ficou o projeto, né, a divisão? Essa parte do meio aí, né, então, essa parte, essas três aqui, são a laje antiga, essas duas a laje nova lá do fundo e essa aqui menor, a laje nova ali da frente. Então ficaram as 6 kitnets. Aqui um portão, entra, vem nessa, aqui um portão, entra, vem nessa, aqui embaixo um portão atrás de mim aqui, portão que vem nas do fundo aqui. E ficou assim, tá? 6 kitnets para locação. De novo, né? Eu não quero mostrar a obra, não quero mostrar desenho. Vocês veem que é um desenho feito no Excel. Não é essa a intenção aqui do canal. Como você vai construir, eu tô passando para vocês aí, de graça, aberto, não estou cobrando nada, não pretendo cobrar nada disso. Mas assim, como você pode seguir o que mais ou menos algumas coisas que eu fiz ou não, isso não importa. O que importa é por que você vai construir, o que você quer com isso. No meu caso aqui é ter renda para sair da CLT. E o que você vai fazer, né? Que resultado você vai ter aqui com isso? Vai ter essa renda, né? Ter as kitnets para poder alugar para ter essa renda. Então, como você vai fazer? Talvez você queira fazer de outra forma diferente, kitnet mais bonita, tentar pegar um aluguel um pouquinho melhor. Para mim não funcionou quando eu tentei fazer assim. E esse negócio também de loft, que teoricamente seria mais bonito também, até aí não atrai. Talvez pelo bairro pode ser, mas de tudo que eu já projetei de retorno, não compensa para mim, tá? No meu público, meu modelo, meu negócio, e eu até tenho unidades em outro bairro um pouquinho mais procurado, né? Melhor entre aspas, né? E o retorno não compensa pelo que se cobra, né? De casas que tem que gastar, fazer um acabamento melhor e o retorno que vem depois, a diferença a coisa não encaixa. Bom, então assim, o que a gente queria ter? 6 kitnets para locação. O que a gente conseguiu? 6 kitnets para locação. Valeu a pena, valeu muito, vocês vão ver qual parte que valeu mais, a parte que já tinha construção. Então, e eu vou mostrar para vocês, vou provar. Então eu vou passar os números. Ó, a gente pagou nessa casa com tudo, custo total dela, cartório e tudo, 70 mil, tá? Aproximadamente 70 mil. Se eu fosse pegar só a parte do meio, fazer as paredes, fazer os banheiros e fazer tudo ali que é interno, né? Instalação hidráulica, instalação. Eu acredito que a gente, para fazer essa parte do meio, né, fazer só as 3 kitnets, a gente gastaria por volta de 45 mil, 15 mil cada uma. Então, seria um total de 115 para eu ter um retorno de 3. Estou falando só da parte vermelha, tá? Se eu trabalhar só com a parte vermelha e não construísse nada. De 650 vezes 3.
1,70 de retorno. Agora assim, eu resolvi fazer o resto, tá? Fizemos toda a obra e aí, depois de tudo isso feito, hoje eu tenho 6 unidades, rendendo em média 650 cada uma, e o meu retorno percentual caiu. Olha como eu gastei muito mais fazendo essas 3 unidades novas do que os 115, né, que eu teria gasto trabalhando só com as 3 do meio. Aí assim, e assim, esses 70 mil que eu estou falando aqui já conta que compramos o terreno, né? Então, isso aqui tudo que a gente gastou a mais, ó, que é os 251 menos os 115, que é que eu acho que eu teria gasto se eu tivesse trabalhado só com as 3 do meio. Não tem como eu separar isso, que a gente foi fazendo, principalmente as de fora primeiro, né? Mas assim, acredito que a gente teria gasto 115 mil. Então nós gastamos, isso já contando assim, as coisas de área comum, né, que se utilizaria nas 3 do meio. Então, para fazer as 3 novas, eu gastei mais, mesmo ganhando terreno. Mesmo com o terreno estando embutido, o terreno está aqui, ó, o terreno está nos 70 mil. Quando eu paguei 70 mil na casa, eu ganhei o terreno onde eu fiz as 3 kitnets do zero, né? Então, para fazer as 3 kitnets do zero, eu gastei 136 mil. E para ter as 3 kitnets que já tinham construção, eu imagino que eu gastei 115 mil. Posso estar errado, mas eu tenho certeza que eu não estou muito errado. Okay? Foi por volta disso. Mais ou menos 15 mil cada uma, já contando aí o rateio de algumas coisas que a gente inclusive gastou também nas outras novas, né? Tipo poste de luz, fachada, portão, tudo. Então assim, olha como para eu construir, mesmo ganhando terreno, ficou mais caro do que eu utilizar o que já tinha construído. Olha como que uma simples reforma de uma casa para dividir em kitnets, que aí eu estou falando aqui, ó, do verdinho. Olha como que o verdinho, que é a simples divisão em kitnets, fica mais barato do que o azulzinho. Vou botar azulzinho aqui. O azulzinho, que é fazer tudo do novo, mesmo ganhando terreno de graça. Você consegue? Se alguém não entendeu, pergunta aí que eu explico de outro jeito. Mas assim, que eu quero falar é o seguinte: ficou mais barato eu pegar o que tinha construído e dividir em kitnets do que a simples construção da parte nova. Ah, mas ficou mais bonito, ah, mas ficou mais alto, pô, mas o aluguel eu não pego. Olha como, e percentualmente, proporcionalmente, meu retorno caiu. Se eu tivesse trabalhado só com as 3, meu retorno é de 1,70. É claro que eu prefiro ganhar 3.900, não ia deixar de fazer, né? Ainda é um retorno muito bom. Prefiro 3.900 do que 1.950. Mas seria melhor eu ter comprado uma casa que é o dobro por 140 e gastar 90. Vamos dobrar. Vamos fazer diferente o cálculo. Vamos dobrar essa experiência aqui, ó. Vamos supor que o cara que está me vendendo tivesse 2 casas e eu fosse lá e pagasse tudo em dobro para ele, ó. E não mexesse com nada de construção nova. Só comprasse, só ficasse com aquela parte do meio, né? Eu ia ter 6 kitnets também. 1,70, 3.900, né? Só que eu ia gastar
230 e não 251 e economizar 20 mil. 20 mil faz diferença para você? 21.150 você ia querer ter? Então assim, mesmo ganhando terreno, ainda é melhor comprar a casa com construção feita. Claro que você tem que olhar se tá bom, se tá legal, as kitnets nossas ficar mais bonita, mais alta e tal, mas na hora de alugar, cara, é R$ 50 a mais e olha lá, depende muito mais da época que você tá alugando, da época do ano, de outros fatores, sabe? Do que da kitnet ser bonita ou não, sabe? Então assim, não é desabafo não, tá? É só que toda hora que eu faço conta, que eu faço cálculo, eu sou administrador, eu tenho que fazer o cálculo disso aqui para passar para vocês, né? Tem uma responsabilidade que enquanto administrador eu tenho que falar se gera valor ou não, se dá retorno ou não. O administrador de uma empresa ele tem que ver qual é o projeto que dá mais retorno para a empresa, né? O que vale mais a pena a empresa fazer. Então, o que vale mais a pena a empresa fazer? Pensando eu empresa, né? Eu SA. Cara, fazer onde já está feito. Só vai lá, divide, faz o banheiro se tiver que fazer. Se for uma suíte, não precisa, né? Tem tudo isso. Então, é isso que vale a pena. Compensa. Mesmo você ganhando terreno, ainda compensa usar o que já está feito, não fazer obra. A melhor obra é a que não foi, o que não precisa ser feito. A melhor obra é a que não precisa ser feita. A melhor obra é a que não precisa ser feita. Bom, enfim, esse é o retorno que a gente está tendo aqui no geral, tá? Esquece isso aqui agora. Vou apagar isso aqui. Esse aqui é o nosso retorno, tá? 1,55. Consigo mais? Consigo. Como? Mobiliando. E eu falei que eu ia mobiliar e não mobiliei nenhuma. Por quê? Porque eu tinha outras obras para acompanhar. Tinha a obra do JB, que eu vou colocar aqui também numa nova série. Tá? E aí eu não consegui. Eu optei por não mobiliar por enquanto. Né? Porque mobiliar exige um pouco mais de dedicação. Né? Você tem que comprar os móveis, tem que dar uma certa manutenção nos móveis que você colocou lá, tem que dar garantia. E principalmente geladeira, chuveiro, fogão, são coisas que acabam gerando probleminhas, sabe? Coisinha que você tem que ficar dando manutenção, tem que ficar dando apoio, tem que ficar respondendo mensagens às vezes fora de hora. Por mais que você queira fazer o seu horário, né? Que eu faço o meu horário, mas às vezes a pessoa manda mensagem, não sabe o que fazer. Então, mobília é um tipo de serviço, né, que você está prestando. Então, quanto mais serviço, mais trabalho você tem. Eu ainda vou fazer, porque aí você, ó, se isso aqui fosse mobiliado, a gente estaria alugando aqui numa média de 850, vamos por 900. Ó, já vai para 2,15. É claro que não ia ser 2 mais esse valor, né? Mobiliar 6 kitnets, talvez você fosse gastar aí uns 20 mil, 24. Aí. Mas é praticamente 2%, tá? É nessa faixa, dependendo da sua sorte aí na hora de comprar os móveis. Mais ou menos 2% se você mobiliar. Mesmo gastando para comprar os móveis, tá? Você não vai comprar tudo novo, vai comprar usado. E aí já dá 2%. 2% tá bom, tá? 2% é 4 vezes mais
do que se consegue em média de aluguel aí de casa, né? De casa pequena, porque apartamento é 0,3. Terminando aqui, terminando de assistir, não vai agora não, né? Terminando de assistir, você dá uma pesquisada aí, o que o pessoal fala de retorno. Tem o caso aqui, deixa eu colocar para vocês também, do Avelar, que eu já coloquei em outros vídeos, tá? Para vocês terem uma ideia, esse vídeo dele tem 520 mil views. Ele fez um estudo muito bem feito. Só que ele só não adiantou nada o estudo, porque só provou para ele que ele ganha só 0,3. Pode ir lá e assistir o vídeo, tá? O vídeo, o título é esse aí, ó. Investir em apartamento de aluguel é furada. É claro que é furada. Desse jeito que ele faz é furada mesmo. Olha a diferença dele, 0,3. Eu tô mostrando para vocês um modelo onde sem mobília, tá? Eu alugo por 650. Vocês viram as kitnets? É totalmente plausível, né, que se aluga uma kitnet dessa por 650 reais. Eu não acredito que você não acredita que não vale isso. Entra no marketplace do Facebook e dá uma pesquisada lá quanto é uma kitnet. E a kitnet mobiliada? Pode colocar mais 250 em cima. É isso, Eu poderia entrar agora aqui no Facebook e ficar pesquisando, mas sei lá, não vem nem ao caso. Vocês sabem que é isso, o valor. Tá? Isso assim, num bairro classe média, assim, não é muito afastado esse bairro aqui. É classe média baixa, mas não é muito afastado. Eu faço acesso a várias linhas de ônibus. É diferente até do outro modelo que eu tinha mostrado lá do Crispim, que aí é mais afastado. Então, assim, também não é perto de faculdades, nada, senão já estava aí R$ 2.000, né? Mas é totalmente plausível esses valores que eu estou passando para vocês e esse retorno e esse valor que eu gastei, porque eu mostro a escritura para vocês, né? Se precisar, se alguém tiver dúvida aí. Tá, e eu não preciso também ficar vindo aqui mentir, né? Tô colocando, não estou vendendo essa série para vocês. Estou colocando tudo aí para vocês assistirem, só que eu gravei para colocar aqui mesmo, sei lá, nem sei o que falar, para compartilhar para quem quiser, né? Tentar melhorar a renda um pouquinho, né? Olhando aí como eu fiz e fazendo aí do seu jeito. Cada casa é uma casa, cada projeto é uma realidade diferente. Mas alguns princípios aí que eu coloquei na série eu acho que dá para seguir e fazer aí com vocês. Bom, fechando então, repetindo, né? Que eu já até tirei da tela aqui. 251, 150 que eu gastei, com retorno de 1,55 para esse projeto aqui. Que não foi parceria, esse projeto foi meu mesmo, com a ajuda do pessoal aí, né? Claro. Do pessoal aí que me ajuda aí, o Dorival, o Zé, e até do pessoal que desajudou, né? O Otto e os amigos dele. É isso, pessoal. Então, de novo, né? Só aqui a gente já teria 5 vezes o que o Avelar colocou lá no vídeo dele, mas lá é um apartamento é mais complicado mesmo. Se a gente for pensar, por exemplo, numa casa, aí seria 3 vezes mais que uma casa normal, dá de aluguel, e se a gente mobiliar, 4 vezes mais que uma casa normal, dá de aluguel. E fica, então, mais uma temporada aí fechada. A próxima aí que eu vou colocar é do JB, mas vou dar um fôlegozinho para vocês, colocar uns vídeos mais dispersos aí, talvez nesse intervalo entre a próxima temporada e essa que está terminando hoje. Ok? Tamo junto e
Quero ver de vocês. Se alguém tiver aí colocando e se alguém quiser conversar no Instagram ou até aqui mesmo no YouTube, fazer uma live, alguma coisa assim, falar do projeto e trocar ideia, alguém que também constrói. Cada realidade é uma realidade, cada um tem seu nicho, seu público. Meu jeito de trabalhar aqui é um e outras pessoas têm jeito de trabalhar diferente que também dá certo. Eu não quero ser hipócrita de vir aqui falar que é só meu jeito que dá certo, porque não é. Mas eu estou mostrando as contas reais para vocês, números plausíveis, tá? E fazendo o cálculo do retorno. Porque eu sou administrador, se eu não colocar o cálculo do retorno, eu não estaria fazendo jus à minha profissão, ok? E é isso, tamo junto. Até a próxima. Ah, e bora viver de aluguel.